Esperar entrar lá. E aí, Ricardo, aqui você entrou. Marca da Aliança. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Wesley. Está aqui comigo a minha esposa Leandra. O Zé Otávio está aqui. A Ricarda está aqui acompanhando a gente também. Nós somos servos do grupo Manaim Arca da Aliança, aqui de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de mandar um abraço para os meus irmãos do... Baixa um pouquinho, Ricardo, só para não tirar a concentração aqui. Queria mandar um abraço para todos os manaenses de Paranaíba, para os manaenses Vida Missão, Monte Moriá e Arca da Aliança. Nós todos estamos juntos nessa batalha, nesse desafio de levar o amor de Cristo para todos aqueles que precisam, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo. Só a misericórdia de Cristo para nos salvar diante dessa pandemia. Então vamos clamar ao Espírito Santo aqui e depois nós vamos fazer uma reflexão sobre a via sacra de Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazeis que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Mas Você que faz o do Espírito Santo? Isso. Vamos lá. Assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Que possamos clamar a vinda do Espírito Santo sobre o nosso planeta. Que possamos ter a fé e a confiança em Deus. Que neste momento, é um momento que Deus está nos mostrando para que muitos seres humanos possam crer que é um sinal de Deus para que possamos seguir na luz de Cristo. Então, na primeira estação, Jesus é condenado à morte, baseado em Mateus 27, versículos 22, do 23 ao 26. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Pilatos diz: o que farei com Jesus? E o povo diz: crucifica-o. Jesus continua a ser condenado e crucificado nas pessoas que estão aprisionadas em seus vícios, em álcool, em drogas, em pornografias. E nós, muitas vezes, nós crucificamos nossos irmãos a partir do apontar de dedo, a partir do julgamento. Jesus, rosto da misericórdia de Deus, ajudai-nos a ser mais misericordiosos. Na segunda estação, Jesus carrega a cruz, que está em Lucas 9, 23. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Quantas pessoas estão carregando a cruz da depressão, a cruz da ansiedade? Que nós possamos ter a piedade
que nós possamos acolher e entender que a cruz que muitos carregam, da depressão, da ansiedade, é um fardo pesado, é um sentimento pesado, que não possamos ser indiferentes e que possamos ajudar aquelas pessoas que sofrem com ansiedade, com depressão, que a misericórdia e a luz de Deus possa tocar o coração desses filhos que sofrem muitas vezes sozinhos, diante dessa dor, que só quem vive, só quem sofreu essa dor entende o que eu estou falando. Rosto iluminado de Deus, resplandeça sobre nós o vosso amor. Terceira estação, Jesus cai pela primeira vez, conforme Isaías 53, versículos 6 e 7. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Quantas pessoas estão caídas no pecado, perdidas no mundo, buscando uma felicidade falsa, uma felicidade baseada em falsos valores, em bens materiais, baseada num sucesso que muitas vezes parece que nos traz um sentimento de bem-estar, mas no longo prazo só nos traz vazio. Nós, cristãos, que seguimos os passos de Jesus, nós precisamos levar à luz essas pessoas que muitas vezes colocam os bens materiais, colocam as conquistas acima de Deus. Nós precisamos estender a mão a essas pessoas que ainda não experimentaram o amor de Deus. E muitas vezes nós criticamos, nós dizemos que essas pessoas não estão na igreja e são pecadores. Sim, são pecadores, mas nós também somos pecadores. Então nós também precisamos ter um olhar misericordioso para com eles e também acolhê-los. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Na quarta estação, Jesus encontra com a sua mãe, conforme Lucas, capítulo 2, versículos de 34 a 51. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Quantas mães estão sofrendo pelos seus filhos, que estão perdidos na droga, estão perdidos no vício da bebida, na prostituição, que levam uma vida desregrada. Quantas mães sofrem pelos seus filhos que estão na cadeia? Quantos filhos sofrem pela ausência de um colo de mãe, daqueles que perderam as suas mães cedo, daqueles que as mães abandonaram? Quantos filhos sofrem no ventre ainda da sua mãe? A mãe que despreza, que nega um dom sagrado que Deus concede, que é o dom da vida. Quantas mulheres rejeitam os seus filhos? Nós, católicos, que nós possamos entender que nós temos um colo, o colo de Maria, que é nossa mãe, que é a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, uma mãe que acolhe, uma mãe que intercede por nós, que está junto a Deus para interceder por nós, uma mãe que nós não adoramos, nós veneramos, nós adoramos o nosso Senhor Jesus Cristo. Maria, Mãe da Vida, rogai por nós e nossas famílias. Quinta estação, Simão de Cirene ajuda Jesus a levar a cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Essa passagem está em Mateus 27 a 32. Saindo fora da programação aqui, mas é interessante a gente falar da questão do preconceito que existe contra o negro. Jesus, quando recebe a ajuda de Simão de Cirene, Simão era negro, Cirene era uma cidade, naquela época, da África. Então, Jesus também aceitou a diversidade. Então, é importante deixar isso claro.
Nossa obrigação como cristão é ajudar Jesus a carregar a cruz. A cruz está naquelas pessoas que hoje estão enfrentando dificuldades materiais pela questão da pandemia, pessoas que estão perdendo o seu emprego, empresários, pequenos empreendedores que estão enfrentando dificuldades com seus negócios e que o governo ainda não estabeleceu uma política pública para resguardar esses negócios. E também nós rezamos por aqueles que carregam a cruz isolados nos hospitais, aquelas famílias que não podem velar os seus entes queridos que faleceram por conta dessa doença. Não podemos ser radicais diante dessa crise mundial. Não podemos ser indiferentes. Não podemos simplesmente brigar por economia e deixar as pessoas perecerem por saúde. E também não podemos brigar pela saúde e deixar as pessoas merecerem por falta de recursos materiais, por falta de alimento. Então, é um momento do povo que segue os caminhos de Deus se unir e nós termos fraternidade entre os seres humanos. Jesus de Nazaré, o vosso semblante eu quero ter, como vós sois, eu quero ser. Na sexta estação, Verônica enxuga o rosto de Jesus, baseado no Salmo 27, versículos 8 e 9. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Quando Verônica, ela auxilia Jesus, Jesus estava com o rosto desfigurado e com o corpo dilacerado, a caminho do Calvário, né? Quantas vezes nós somos convidados a amenizar a dor das outras pessoas, aquelas que sofrem de forma isolada nos asilos, às vezes parentes nossos, pais, mães, tios, nossos avós, que passam meses, às vezes, sem ter o contato com a gente. Quantas pessoas sofrem com doenças físicas? Quantas pessoas sofrem com doenças emocionais? A depressão é só uma doençazinha, é só uma gripezinha. Quantas pessoas sofrem com ansiedade? Quantas pessoas estão nos leitos dos hospitais, isoladas, sofrendo, sem um apoio, porque às vezes não fazem parte da sociedade, não têm bens, não têm cargos. Então, que nós possamos, muitas vezes, parar para ouvir e acolher aquilo que o nosso irmão tem para falar para a gente. Que nós possamos ouvir com o coração, que nós possamos ter o ato de caridade de acolher aquilo que o irmão tem para nos falar. Deus é amor. Arrisquemos viver por amor. Na sétima estação, Jesus cai pela segunda vez, conforme a primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 23. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Ser cristão é buscar a plenitude da vida. Quantas vezes nós fomos induzidos pela mídia em julgar o índio, em julgar o sem-teto, em julgar o sem-terra, aqueles que sofrem violência, que muitas vezes nós não vivenciamos, que muitas vezes nós chamamos de vagabundo. Aquele cidadão que às vezes está numa praça, que é andarilho, que não tem uma residência fixa, nós olhamos com um olhar de diferença porque está sujo. Aqueles momentos que nós estamos dentro de uma igreja e entra um bêbado, e entra um mendigo, e nós nos afastamos, nós não estamos acolhendo Jesus. Nós não estamos entendendo a vida em sua plenitude.
nós muitas vezes julgamos as pessoas a partir dos seus flagelos, das suas mazelas, sem olhar que Deus está nessa pessoa. Por mais que ela esteja no pecado, Deus está no coração dela ainda. Senhor Deus de amor e misericórdia, tente compaixão de nós e do mundo inteiro. Na 8ª estação, Jesus encontra as mulheres de Jerusalém que choram por ele, conforme Lucas 23, versículos 27 a 28. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Quantas mulheres estão tendo uma vida sexual no pecado, se prostituindo? Homens também estão tendo uma vida desregrada. Quantas vezes nós somos indiferentes com as mulheres que exercem vários papéis, como mãe, como esposa, como trabalhadora, como dona de casa, como missionária da igreja? Quantas vezes nós cobramos as nossas esposas, as nossas mães, que às vezes estão dedicando a vida para servir a Deus? Quantas vezes nós desvalorizamos as mulheres por uma roupa que ela veste? Quantas vezes nós desvalorizamos a mulher porque ela é bonita? Nós criticamos a mulher pelas suas decisões. Então, que nós possamos ser semelhante a Jesus, mesmo numa época de extremo preconceito e de extrema desigualdade e indiferença em relação à mulher na época de Cristo. Hoje, infelizmente, ainda nós encontramos muitos homens que acham que as mulheres são objeto sexual, que a todo momento a mulher tem que atender os anseios machistas desses homens. Então, que Jesus possa tocar o coração dos homens também. Possa tocar o coração daqueles homens que acham que as mulheres não têm sentimentos, que acham que as mulheres não têm direito. Jesus, mestre, caminho, verdade e vida, tente piedade de nós. Na 9ª estação, Jesus cai pela 3ª vez. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Que nós possamos ter a nossa vida voltada a Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Nós somos os responsáveis por ter crucificado Cristo. Todo ato que ele teve de aceitar aquilo que Deus Pai colocou para ele, foi por amor a nós. Quantas vezes nós caímos no desânimo? Quantas vezes nós sentimos sozinhos, às vezes mesmo estando ao redor de pessoas? Quantas vezes nós experimentamos esse sentimento de solidão? Quantas vezes nós temos medo de enfrentar a vida, medo dos problemas, medo das dificuldades, medo do peso da vida? Que nós possamos confiar em Jesus, que nós possamos acreditar que, se estivermos com Ele, nós vamos sim enfrentar tribulações, mas nós vamos vencer essas tribulações, nós vamos vencer. Lá no Salmo 91 diz o seguinte, que tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Então, que possamos ter plena confiança no agir de Jesus. Deus de amor e bondade, nós te louvamos por toda a criação. Vai uma música aí. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado,
Filho querido, restituirei todas as forças, te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Na 10ª estação, Jesus é despojado de suas vestes. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Quantas pessoas são humilhadas pela exclusão social? Quantas pessoas têm uma vida marginalizada? Quantas pessoas hoje não têm um alimento? Quantas pessoas hoje vivem na rua? Que nosso Senhor Jesus Cristo possa tocar o coração dos governantes. Que nossos governantes, estamos em vista das eleições, se a pandemia não atrapalhar, que nós possamos ter vereadores, prefeitos, que possam se candidatar pensando no bem comum, que eles possam escolher a vida pública não pensando como uma carreira, como um meio de vida. Que essas pessoas possam entender que eles têm uma função social nobre, que eles possam entender que o papel de vereador não é ficar carregando as pessoas no cano da bicicleta. Eles têm que entender que um prefeito precisa entender de planejamento para fazer políticas públicas. Eles têm que entender que um prefeito tem que entender do ser humano para valorizar a vida através do emprego, valorizar a vida através de políticas públicas de saúde, de segurança pública. E não venha com a hipocrisia de dizer que eu vou investir na educação, investir em saneamento básico, investir na saúde. Mostre para a sociedade como você vai fazer isso. Eu desafio qualquer candidato a mostrar um planejamento sério para a sociedade, especialmente na cidade de Paranaíba. Quantas pessoas estão perecendo por falta de educação, por falta de saneamento básico, por falta de alimento, perecendo nos postos de saúde, por falta de remédio. E a obrigação do Estado atender essa população. Muitos políticos, infelizmente, não estão nem aí para o ser humano. Não estão nem aí para o ser humano. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa tocar o coração dessas pessoas que estão nos cargos públicos. Que Ele possa tocar o coração dessas pessoas que pretendem se candidatar nessa próxima eleição. Pai nosso que estais nos céus, venha a nós o vosso reino. Na 11ª estação, Jesus é pregado na cruz, conforme Lucas 23, dos versículos 33 a 34. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. O cristão, que se diz católico, que se diz evangélico ou de qualquer outra denominação cristã e não segue os passos de Jesus, é só ver aquilo que Jesus diz na Bíblia. A questão da hipocrisia. Então, que nós possamos dobrar o nosso joelho, que nós possamos entender que precisamos orar para Deus nos dar a graça
de seguir o seu caminho, de seguir os seus passos. Infelizmente, muitas pessoas que se dizem cristãos seguem falsos deuses. Deuses baseados no poder, baseado no dinheiro, baseado na luxúria. Quantas vezes nós nos esquecemos de Jesus e colocamos as nossas vontades em primeiro lugar? Nós nunca lembramos do Pai Nosso, né? Que seja feita a vossa vontade, que sempre a vontade de Deus resplandeça sobre a nossa vontade. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Na 12ª estação, Jesus morre na cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Dizemos que somos cristãos e somos indiferentes em relação ao próximo. Cada vez que negamos o pobre, o desempregado, o idoso, o doente, aquele que é excluído pela sociedade, nós estamos crucificando mais uma vez Jesus. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Na 13ª estação, Jesus é descido da cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. José de Arimateia, ele, após a morte de Jesus, ele tem o zelo de pedir para Pilatos de ficar com o corpo de Jesus para sepultá-lo, né? Da mesma forma que José de Arimateia zelou do corpo de Jesus, nós também temos que zelar do nosso corpo, que é o sacrário do Espírito Santo. Zelar por meio da alimentação, zelar por meio da atividade física, zelar da nossa alma pela oração. E nós temos também a obrigação de zelar da natureza, que é a nossa casa comum. Quantas vezes nós não paramos para pensar quantas pessoas têm, ou melhor, quantas pessoas não têm acesso à água potável no Brasil? Existem mais de 30 milhões de pessoas no Brasil que não têm acesso a saneamento básico e água potável. Quantas vezes nós murmuramos porque temos arroz, feijão e ovo, e temos um pão com café de manhã cedo, temos um arroz com feijão na janta? Quantas vezes a gente não murmuramos por ter variedade e diversidade na mistura, sendo que muitas vezes tem famílias que às vezes tem uma refeição por dia. Tem famílias que vivem do alimento catado no lixo. Quantas vezes nós jogamos o papel de bala na rua? Se você andar por Paranaíba, as ruas, os terrenos estão cheios de mato. Os terrenos, a maioria, é de propriedade privada. A pessoa que é dona de um terreno e não zela do seu terreno, deixando animais peçonhentos se manifestarem ali, ela não tem preocupação com o próximo. Quantas vezes, numa reforma de uma casa, numa construção de uma casa, para não gastar R$60, R$80, sei lá que valor que é uma caçamba, nós jogamos entulho de material de construção na rua, ou num terreno do vizinho. Quantas vezes nós utilizamos a rua para preparação da massa, atrapalhando o trânsito? Então, enquanto tiver essa falta de zelo com a natureza, essa usurpação da natureza de forma desenfreada, a gente vai viver perecendo e vai continuar mantendo essa indiferença em relação ao próximo. Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais.
Na 14ª estação, Jesus é sepultado. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Nós também, muitas vezes, sepultamos os nossos irmãos. Nós sepultamos pelo julgamento, pela indiferença. Sepultamos o nosso irmão quando ele está no pecado. Nós nos julgamos melhores que o irmão que está no pecado, e nós apontamos o dedo. Quantas vezes nós encontramos pessoas que estão no vício da drogadição, pessoas que estão no vício da prostituição, da bebida, e nós somos indiferentes. Quantas vezes nós falamos que aquele andarilho que mora na rua, ou aquele mendigo, vamos andar depressa porque pode ser um bandido, pode nos assaltar. Cristo está naquela pessoa, e nós negamos Cristo. Nós sepultamos Cristo quando nós negamos ouvir aquele irmão que está no flagelo. Jesus Cristo, tende piedade de mim, por vossa morte e ressurreição. Na 15ª estação, Jesus ressuscita. Portanto, irmão... Desculpa, Leandro. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Conforme Tiago, capítulo 5, versículos 5 a 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Veja como o agricultor aguarda o que a terra produza, a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejamos também pacientes e fortalecemos o nosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Que mesmo diante dessa tribulação, em tudo dai graças. Quantas pessoas estão sendo convertidas diante dessas dificuldades? E a conversão não é da boca para fora. A conversão são em atos e comportamentos. Quantas pessoas estão se tornando cristãs a partir da caridade, a partir da ajuda ao próximo. Temos que louvar e agradecer o dom da vida todo dia. Nós temos que dar a graça e agradecer a Deus de simplesmente abrir o olho, de ter trabalho, de ter o que comer, de ter uma casa para morar, de estarmos reunidos aqui em nome do Senhor. Jesus não nos disse que seria fácil. Pelo contrário, ele deixou bem claro que o nosso caminhar com Cristo seria difícil. Que nós possamos ter persistência, que nós possamos ter fé, que nós possamos ter confiança, porque com Cristo a vitória é certa. Com Cristo não há mal que dure para sempre, inclusive a morte. Vai, Zé. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar. Hoje eu descobri
que aqui é o meu lugar. Vem, Senhor Jesus. Toma E conta, o Senhor. meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é meu lugar. Mariana, faz uma oração aí. Nesse momento, vamos agradecer a Deus por ele estar aqui no nosso meio. O Espírito Santo possa estar nos conduzindo Vem, sempre. Espírito Santo de Que Deus. essa semana que vai se iniciar, essa Semana Santa, esse ano com o nosso domingo de Ramos, e nós podemos abrir o nosso coração para que realmente, do fundo do nosso coração, Jesus possa habitar. Que essa casa está aberta para que ele possa agir da maneira, na sua vontade. Que a fé nunca nos desampara. Amém. Coragem, Glórias a ti, Senhor. confiança que não nunca pode faltar. Às vezes dá medo, dá pânico desse momento que a gente está vivendo, mas é que a fé e a confiança seja maior, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Toca a última aí, Zé, para a gente finalizar esse momento de louvor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Pessoal, boa noite. Agradeço a disponibilidade de vocês nos ouvirem. Que Deus possa abençoar a todos. E que o grupo Manaim Arca da Aliança, aqui em Paranaíba, da Diocese de Três Lagoas, da Paróquia Santana, junto ao nosso sacerdote, Padre Alessandro, Padre Joaquim, e também temos o Padre Abílio, lá na na Igreja Santo Antônio. Então, que nós possamos, nesse momento também, louvar e agradecer a vida dos nossos sacerdotes, que eles são o instrumento de Deus que nos conduz diante de todo esse sofrimento, pessoal. Um abraço, boa semana a todos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.